Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí. Quem chegou depois, eu já estava na aula conversando com algumas pessoas. A gente está aqui na aula de redes e comunicação de dados, né? E a gente, na aula passada, a gente estava falando de um tipo de rede que não era essas redes de computadores que a gente conhece. A gente estava falando de uma rede analógica ainda, que foi o princípio de redes lá na época do Ronca, lá quando o Dom Pedro I descobriu o Brasil, né? Não, Pedro Álvares Cabral, né? Nossa Senhora. Mas por que eu falei Dom Pedro? Porque é o seguinte, ó, Dom Pedro, cara, ele era um cara muito para frentex naquela época, né? Na época que descobriram o telefone, Graham estava apresentando lá o telefone numa feira nos Estados Unidos, e Dom Pedro foi para essa feira, e quando ele viu aquele dispositivo que você conseguia falar à distância, cara, ele chamou os carinha lá da corte lá e falou, ó, compra uns negócios desse aí, leva para o Brasil, vamos instalar lá e ver como funciona. Você vê como que o cara era visionário. Daí eles trouxeram o telefone para o Brasil, 1800 e lá vai bolinha. E, bom, daí surgiu aquela ideia que a gente discutiu na aula passada, de como que a gente conseguia transmitir várias pessoas falando no telefone pelo mesmo caminho, né? Numa rede que, no caso, a gente começou a dizer rede rádio, né? Quer dizer, a gente ia ter que formar uma rede, e eu até falei, vamos usar rádio, podia ser cabo, podia ser rede ótica, mas no começo não existia essas coisas, né? Só existia cabo de telégrafo, né? Que antigamente o pessoal mandava sinais junto com as linhas do trem, né? Tinha uma linha de eletricidade, e o pessoal mandava telégrafo, que era, você batia num lugar assim, numa chavinha, e lá no outro lugar distante começava a acender a luz para o cara. E o cara usava um código para isso, né? Então, tinha um código nacional de telégrafo, né? Ou internacional até. E daí o que aconteceu com esse negócio? Eu estou tentando compartilhar aqui e eu não estou conseguindo compartilhar. Por que eu não consigo compartilhar? Agora eu conseguirei compartilhar. Aí. Vocês estão vendo, né? Aí já ou não? Ainda não. Estou vendo, senhor. Beleza. Então, isso daí foi o que a gente falou na última aula, né? O que a gente estava fazendo na realidade? A gente estava falando de como os caras juntavam canais de voz e transmitiam via rádio. E eu falei até que os rádios, por si só, eles tinham dentro dele alguma coisa que a gente chamava de controle, sincronismo lá de negócio de frequência, para entender, porque era o protocolo que os rádios analógicos, os rádios antigos, usavam. Tá? Esse sistema de transmissão de sinal de voz via rádio, tá? É o que a gente chama de sistema de radiovisibilidade. Rádio porque via rádio, e visibilidade, gente, é porque as antenas elas têm que ficar umas olhando para as outras, né? Porque o sinal enviado com uma antena parabólica é um sinal muito concentrado e você tem que enxergar a outra antena para receber o sinal de maneira legal. Existem sistemas, por exemplo, o satélite, por exemplo, ele manda também, ele tem antenas parabólicas também, né? Mas ele manda para a Terra, só que a distância é tão grande, cara, do satélite para a Terra, que o sinal, quando chega na Terra, é que nem uma lanterna, ele vai aumentando assim. Então, qualquer antena que você tiver na Terra apontada para o satélite, você vai conseguir receber um sinalzinho fraco, mas você consegue receber. Agora, para mandar o sinal para o satélite, a antena tem que ser bem apontada para o satélite, porque senão você vai mandar para um outro satélite a antena. E quanto maior a antena, mais fechado fecha. Mas isso são coisas que vocês vão aprender em outras matérias aí no curso de engenharia, talvez
no curso de micro-ondas, na matéria de micro-ondas e radiovisibilidade, você vai entender melhor esse aspecto da transmissão. Na nossa matéria, que é redes de comunicação, o que mais nos interessa é entender como que essa rede funciona, qual é a topologia dessa rede e quais os protocolos que a gente eventualmente vai utilizar nessa rede, tá? E por que eu estou falando de rede de comunicação e não rede de computadores? Porque a gente já viu o Ethernet, mais ou menos, a gente sabe como funciona, só que a gente não pode ficar preso no conhecimento de rede só de computadores. A gente vai ter que expandir o nosso conhecimento para entender que existem outros tipos de rede, e é por isso que a gente está discutindo isso daqui. Eu cheguei a falar, há pouco tempo atrás, do telégrafo e parei de falar, né? O telégrafo é alguma coisa mais ou menos igual a isso daqui, né? Imagina assim, a gente tinha várias cidades, tá? E essas bolinhas a gente diz que é cidade, e entre as cidades, né, no telégrafo, o que a gente tinha? A gente tinha fio, né? E como que eu vou desenhar o fio aqui para você? Vou pegar uma reta aqui, ó. Imagina que isso daqui é um fio, tá? E é um cabo, né? No caso, um cabo de telégrafo. Aí a gente tinha um cabo, por exemplo, para ir e um cabo para voltar. Mas ir e voltar para onde? Olha só que legal. Aqui na cidade A, tá? Se a cidade A quisesse falar com a cidade C, telégrafo, hein? Telégrafo. Cidade A queria falar com a cidade C, o cara tinha uma chavinha aqui que ele apertava, e quando ele apertava a chavinha, você mandava eletricidade para todo o fio. Olha que interessante. Então, se você apertasse aqui a chavinha, tá? Você mandava eletricidade, a cidade B, a cidade C, a cidade D e a cidade E, todas elas iam receber a luz acesa. Então ficava um monte de gente sentado, né? Deixa eu ver se eu pego uma no Google, né? Enquanto a gente fala, talvez todo mundo tem ideia, né, do que seria o telégrafo, tá? Mas o que importa para a gente agora não é bem o que é, mas a rede em si, tá? Ó, tem uma foto aqui que eu vou pegar do aparelhinho aqui. Ó, copiar imagem, muito bem. Tá? Então, só para a gente ter ideia de como que era. Olha só, imagina que na cidade A, eu tinha um aparelhinho desse negócio, tá? Que no momento que eu abaixava isso daqui, ele jogava eletricidade para o fio. Então, todas as outras cidades iam ou ver uma lâmpada acendendo, tá? Ou ver uma lâmpada acendendo, ou ia escutar um barulhinho, um bip, tá? Ou ia escutar um track de um relé batendo, né? Então todo mundo ia escutar. Só que como existia código, né? Por isso que é a importância da gente entender os códigos. Como existia um código, o cara começava a falar, tinha sempre um rapaz escutando e vendo. A hora que começava a tocar, o cara ia lá e através da quantidade e duração do bip, ou do tempo que a luz ficava acesa, né, ou do pulso, vamos dizer assim, né, da largura do pulso, o cara conseguia saber o que o outro estava teclando, né? Então ele falava o nome da cidade. Então, por exemplo, cidade C, americana. Então o cara quer falar assim, americana. Quando ele falava americana, ou teclava aqui americana, todos os outros caras aqui falavam, isso daí não é para mim, não. Né? E daí o cara ficava anotando lá as letrinhas, né? Traço, ponto, ponto, traço, 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 ponto, ponto, ponto. E isso daí ia ter uma mensagem. Então, como o cabeçalho, olha que legal, o cabeçalho combinado era o nome da cidade, então o cara de Americana sabia que essa mensagem que estava chegando era para ele. E daí eles passavam letra por letra.
Então, era assim, trem saiu de Limeira, né? Ia colocando T, R, E, né? M, saiu. Daí, como era muito difícil escrever as palavras inteiras, os caras começavam a fazer que nem vocês fazem no WhatsApp hoje em dia, né? Escrever VC em vez de você, PT em vez de ponto, né? Porque eram menos letras, né? E o cara que estava recebendo a mensagem tinha menos código, vamos dizer, para ele entender, ele conseguia fazer a mensagem e escrever mais rápido, né? Então, o cara mandava assim, ponto Americana, PT, tá? Trem de Limeira saiu, né, às 18 horas. Então, o cara de Americana sabia que se o trem saiu daqui às 18h20, provavelmente ele estaria chegando na rodoviária de Americana. Rodoviária não, ferroviária. E é assim que funcionava, então, o telégrafo, né? E, pô, cara, mas para levar o pulso daqui até a última cidade lá, que eventualmente era São Paulo, tá? Cara, tinha que ter uma tensão muito alta aqui no cabo, né? Porque a atenuação era muito alta, tá? E se vocês viram linhas de transmissão, e eu espero, eu não sei qual é vocês estão em qual semestre? Puta, eu sempre esqueço, cara, eu não guardo nada. Vocês estão no oitavo, sétimo, né? sétimo semestre. Então, no sétimo, não sei se vocês tiveram aula de linhas de transmissão, mas vocês vão ver que o sinal elétrico, quando ele passa no fio, ele atenua, né? Da mesma maneira que alguém perguntou para mim, há 2 aulas atrás, Foi eu mesmo, senhor. então, se o sinal no cabo Ethernet atenuava, né? E eu até expliquei que não só atenua, como alarga o pulso, tem ruído e ferra com tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mesmo porque no cabo da internet a tensão que a gente coloca no cabo é 12 volts, no máximo 15 volts, dependendo do padrão Ethernet, que é o padrão que é definido lá. Se a gente entrar lá na internet no Google e procurar padrão Ethernet físico, né, o 802.3, eu acho, 802.2, que define, é a norma que vai definir a parte elétrica do sinal que o protocolo Ethernet tem que entregar para a linha, ou entregar para o cabo, né? Quando é cabo físico. Então, você vai ver lá as tensões, o tamanho dos pulsos, o tempo que o pulso vai levar, qual que é o alcance máximo devido à espessura do fio, não sei o que lá, tem tudo isso é definido. E no telégrafo também, só que as tensões que eles trabalhavam nessas linhas eram tensões muito altas. Então, por quê? Porque o cara não tinha um jeito de melhorar o sinal. Já no rádio, o que os caras fariam, né? Vamos esquecer o telégrafo, tá? Mas depois a gente vai voltar porque o telégrafo é um sinal já digital, né? Mesmo sendo de 1800 e lá vai fubá, já é um sinal digital, porque você está mandando pulso elétrico na linha com tempo de duração, sendo que se o tempo de duração for maior do pulso, a gente entenderia isso como sendo um traço, e se o tempo for menor, a gente entenderia isso como sendo um ponto. Então, dependendo do tempo que você ficava apertando esse negocinho aqui, tá? Os sinais iam sendo considerados, vou pegar uma espessura grossa aqui, tá? Traço ou ponto, né? Então, só para a gente entender, por exemplo, aqui eu tenho 3 tracinhos e 3 pontinhos, tá? E a combinação de 3 tracinhos e 3 pontinhos formava um monte de letra diferente, só que eu não sei código Morse, tá? Então eu vou supor, por exemplo, que os 3 traços é a letra S, os 3 pontos é a letra O, tá? E se eu der 3 traços de novo, eu acho que é o contrário, hein? Eu iria escrever SOS.
Tá? Professor, se o cara errar o ponto, um exemplo. Se o cara errar o ponto, por exemplo, e colocou um traço, então, esse código aqui, ó, que é 2 pontos e 2 traços, é uma outra letra. Então, ele vai escrever SJS. Você não vai entender, concorda? Ele está escrevendo SJS, tá? Por quê? Isso daqui, cada conjunto de códigos desse aqui, vai dar uma letra. Bom, já que a gente está falando nisso, e tem a ver também com rede, que a gente vai atualizar até esse conhecimento. Vamos no Google de novo aqui, que vocês não estão vendo. Cadê o Google? Onde eu peguei essa foto? E eu vou colocar aqui, ó, código Morse. Quem inventou isso daí foi um cara que chama-se Samuel Morse. Samuel Morse, cara, ele foi o cara que inventou essas letrinhas. E tem como que chama? Tem um sistema de codificação. Tá? Olha que bonito aqui, ó. É isso daqui que o cara mandava na linha. Ó, o O, então eu inverti, né? O S, ó. Cadê aqui? O S é 3 pontinhos. Eu fiz exatamente o contrário. Professor, você fala os pontinhos, é os pulsos que vai, né? Tipo a batida que ele dá lá. Exatamente. Que eu. Deixa eu fazer 3 pontinhos aqui. Escrever mesmo, né? Então vamos fazer assim, ó, escrever no código. Eu quero SOS. Por que SOS? SOS é o símbolo mundial do perigo, né? Ajude-me. Na realidade, SOS é a abreviação de Save Our Souls, ou Salve Nossas Almas. Os caras que estavam em perigo, né, na guerra, lá na Primeira Guerra Mundial, sei lá, o cara, se ele tivesse em perigo, estava com problema, ele mandava via código Morse, tá? Esse negócio para quem no rádio, né, tivesse ouvindo, conseguisse entender e saber que tinha gente em perigo, né? Então, o SOS, então, seria lá os 3 pontinhos, tá? 3 pontinhos, 3 tracinhos. Como que eu vou fazer assim? 3 pontos. Só que tem que fazer um negócio grande aqui, né? Ó, SOS. 3 pontinhos, mandava 3 pulsos na linha. Tá? Depois 3 tracinhos e depois 3 pontinhos. Tá? Esperava um tempinho e começava de novo. O que eu fiz aqui? Mandei SOS. Né? Se eu quisesse escrever assim, por exemplo, V, qual que é o V aqui? O V é 3 pontinhos com tracinho. V, A, Vá. Depois o I, o que é o I aqui? Ó? I é 2 pontinhos. I, né? Daí o T é um tracinho. T, né? O O é o que a gente já sabe. Ou seja, vai tomar café, por exemplo. Se o cara recebesse isso daqui, ó, o cara que era bom no telégrafo, ele ia escutar esses barulhinhos aqui e ele ia escrever no papel as letras que ele estava escutando. E se ele escrevesse as letras, obviamente a gente conseguiria mandar recados para alguém, né? Mandar uma mensagem. Não precisa só ser SOS, você podia escrever o que você quisesse, né? Tipo assim, vai Palmeiras, né? Você escrevia, vai Palmeiras. Ou então o trem vai chegar às 18h30, o trem já saiu daqui, né? Ou, às vezes, o cara falava assim, de Limeira para Jefferson, Americana, entendeu? Só que o cara lá do telégrafo não ia saber quem que é o Jefferson. Se bem que naquela época ele poderia até eventualmente saber, né? Por quê? Porque... deixa eu mudar aqui o negócio do celular. Tá mudando o negócio aqui. Começou a chover. Começou a chover e o celular acabou a bateria. Que se eu precisar... Eu tenho que manter o celular carregado, porque se acabar a internet aqui, por exemplo, eu tenho que entrar
e conectar via internet do celular. Eu faço um esquema aqui para não parar de dar aula para vocês. Agora, se acabar a força e a minha bateria aqui do computador não conseguir manter o computador ligado, daí já ferrou tudo. Bom, mas por que eu estou falando isso? Que a gente estava na rede, né? Então, isso daqui, ó, se você usar um pouquinho de imaginação, é como se fosse uma rede, né, linear, com aquela topologia escrota aqui de linha, tá? Que vai fazer o quê? Vai fazer códigos, né? Esses códigos aqui, apesar de serem pulsos largos, grandes, que você faz com a mão no aparelhinho aqui na linha de transmissão, a gente pode entender isso daqui como sendo um sinal digital. Por quê? Porque a gente sabe que os sinais digitais são aqueles sinais que são assim, ou tem ou não tem. Então, o pulso, ele tem ou não tem. Agora, pode ter um pulso curto ou um pulso largo, tá? E o pulso curto e o pulso largo vai me dar um código diferente, né? Ou seja, eu fico com o negocinho apertado mais tempo. Então, também depende do tempo. O sincronismo aqui não existe. O sincronismo era feito em função da hora que o cara começava a teclar. Então, ele começava aqui, sei lá, SOS. Daí todo mundo que estava na rede ia escutar SOS. Daí todo mundo ia ficar prestando atenção. Daí vinha Americana, né? Pô, Americana, o cara lá de Campinas, de São Paulo, falou assim, essa mensagem não está vindo para mim, não vou nem marcar. Mas o carinha de Americana ficava lá marcando, tá? Então, daí o cara escrevia a mensagem, falava assim, recebeu? Daí o carinha de Americana respondia, recebi. Só que todo mundo ia ouvir ele recebendo. Então, é mais ou menos parecido com a internet, né? Só que ele não tem aquela detecção para você ver se tem alguém mandando sinal. Até você vê, né? Só que é do ouvido, né? Na hora que você fosse teclar alguma coisa, se você estivesse ouvindo que alguém estava falando na linha, você não vai enfiar a sua mensagem no meio para ferrar a mensagem do outro. A não ser que você seja um cara muito mal educado, né? Um cara totalmente retardado. Daí você pode fazer isso daí. Mas, em princípio, as pessoas que trabalhavam nos correios e telégrafos, tá? Naquela época, não ficavam ferrando com a conversa dos outros, entendeu? E tinha também, óbvio, né? Outras redes aqui, que nem, por exemplo, essa aqui era Campinas, que era uma cidade grande, chegava um monte de rede de cidade diferente aqui. Então tinha um monte de aparelhinho, né? O cara tinha que saber de onde estava vindo, de que rede que estava vindo, né? Tinha uma rede que vinha sentido americano, mas tinha uma rede de São Paulo que ia sentido, sei lá, litoral, lá com Santos, sei lá para onde, né? E o cara de Santos, quando quisesse falar com o cara de Americana, se não tivesse uma rede de telégrafo direto de Americana até Santos, só para ele falar, ele tinha que falar com o cara de São Paulo, e o cara de São Paulo, olha só que sacanagem, escrevia toda a mensagem, virava do lado, sentava no outro telégrafo e passava para a rede de Americana. Olha que coisa, cara. Bom, misturou os conhecimentos? Não. São só maneiras diferentes de explicar as mesmas coisas. O que acontece, que a gente começou a falar, é que, da mesma maneira que eu inventei esses códigos desse jeito aqui, eu não, né? O Samuel Morse que fez isso. Inventou os códigos desse jeito, tá? E bolou uma rede mais ou menos assim, para que esses códigos passassem, tá? Um cara, Marconi, tá? Um cara chamado Marconi, italiano, boa gente, né? Ele inventou um negócio que chama rádio. E o que o rádio fazia? O rádio conseguia mandar o sinal mais longe. Tá? Então é o que eu falei, às vezes, e com pouca atenuação. Só que para você mandar o sinal mais longe com pouca atenuação, você tem que abrir mão de algumas técnicas, tá?
de uma coisa que a gente aprendeu já, com certeza, de modulação. O que é uma modulação, então? Só para a gente relembrar. Nossa Senhora. Modulação. O que são técnicas de modulação? Modulação é você pegar, em princípio, tá? Um sinal que está de um jeito, que tem uma frequência, tá? E para facilitar a transmissão disso via rádio, tá? Você tem que pegar esse sinal e juntar, mixar, misturar com uma outra frequência maior. Então, você vai fazer uma mixagem, uma multiplicação em frequência, tá? E como que é isso daí, então? Deixa eu ver se eu tenho um X aqui. Tem isso daqui, ó. Pegar isso daqui, ó, e fazer de conta que isso daqui é um mixer. Então, como que você faz modulação? Você coloca uma portadora, né? Que os caras lá do curso de rádio modulação, sei lá que matéria vocês veem, né? O cara coloca assim uma frequência que a gente chama de portadora, tá? FP, tá? E daí você tem também, eu tenho que apertar o control para ir aqui, né? Um outro sinal aqui que entra, que você chama de, eu vou chamar de sinal. Sinal. E você, boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu tirar, isso daí está relacionado com as micro-ondas de comunicação de alta tensão, por exemplo, que eles usam sinais de micro-ondas para comunicação. Tem tudo a ver com micro-ondas também, tá? Mas o princípio é o mesmo, né? Sim. Não só com micro-ondas, até com fibra ótica. Fibra também? Cara, tem a ver com tudo. O problema todo, cara, olha só, é que a gente vai aprendendo as coisas devagarzinho, certo? É essa a ideia. A gente tem que aprender as coisas devagarzinho. Então, primeiro a gente aprende somar, depois a gente aprende subtrair, depois a gente aprende multiplicar, tá? Só que, enquanto a gente está aprendendo, o nosso cérebro está guardando, né? Depois, quando você aprendeu a multiplicar, você aprende a dividir, tá? Depois que você aprendeu a dividir, você aprende a exponencial, né? Você aprende a fazer a multiplicação dele por ele mesmo, elevar ao quadrado, elevar ao cubo, elevar a potência. Então, você aprende potenciação. Tá? Depois você aprende o quê? Aprender potenciação, não sei o que lá. Vou aprender fatoral. Sei lá, você vai aprender um monte de coisa. Só que você nunca pode aprender a base. E quando você está aprendendo isso, alguém diz para você, você está aprendendo matemática. Daí você fala assim, legal. Seu cérebro, cara, ele vai pensar que aquilo você só vai usar na matemática. Por quê? Porque a pessoa falou para você, eu estou ensinando matemática. Daí você entra numa aula de química, tá? Daí a professora vai ensinar cálculo estequiométrico para você, tá? Que é onde você faz o balanceamento nas equações lá, para balancear a equação, para deixar ela em equilíbrio, em função das conexões lá, ou que os átomos fazem naquela determinada molécula, né? Então, você tem que saber quantas moléculas, quantos átomos de hidrogênio, de carbono e de não sei o que lá, você tem que colocar junto para formar a molécula do álcool, ou da água oxigenada, né? E daí você fala assim, se eu misturar água oxigenada com água oxigenada com ácido sulfúrico, o que vai acontecer? Não sei, você tem que fazer umas contas lá. Daí você começa a usar a matemática, que você achava que só ia usar em matemática, na química. Quando você vai para a engenharia elétrica, o cara fala assim, então, vamos aprender modulação. Então, modulação analógica. O que é modulação? Para que serve? Ela serve para você conseguir fazer com que o sinal seja transmitido mais longe. Por quê? Porque se você pegar um sinal de 4 kHz, que a gente viu na aula passada, que era um sinal de voz, tá?
Se a gente for transmitir esses 4 kHz direto no fio, imagina, eu vou pegar 4 kHz e vou transmitir uma antena para 4 kHz. Cara, quando você for aprender antena, você vai ver que o tamanho da antena depende diretamente da frequência que você está querendo transmitir. E 4 kHz é uma frequência muito baixa, tá? E, na realidade, o tamanho da antena depende do comprimento de onda, para ter a melhor adequação do sinal no meio. Daí você vai falar assim, pô, então 4 kHz, o comprimento de onda, que é o inverso do 4 kHz, é muito grande. Então, cara, você precisaria de uma antena de 4 quilômetros, sei lá quanto, de tamanho, para conseguir transmitir 4 kHz. Você fala assim, eu não consigo transmitir 4 kHz. Não, o que eu consigo transmitir? Sei lá, você consegue transmitir numa antena de tamanho razoável a frequência de, sei lá, 6 MHz. 6 MHz. Pô, 6 MHz já dá um comprimento de onda legal, né? É só calcular aí, tá? Então eu consigo transmitir 6 MHz. Só que a voz humana, né? A voz humana, ela é até 4 kHz, a gente viu na aula passada, né? Até 4 kHz, 4 Hz, 4 kHz, aqui, ó, que é a voz humana, né? Daí o que acontece? A gente pega, para transmitir voz humana, eu não consigo, porque a antena fica muito grande. Então, o que eu faço? Eu pego lá os 6 MHz, tá? Que, onde que eu desenhei os 6 MHz aqui? Eu pego esse cara aqui, que é uma frequência que dá para fazer uma antena, tá? Copio, olha que interessante, né? Coloco aqui um amplificadorzinho meu, tá? Na realidade é um mixer, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai misturar o meu sinal. Qual que é o meu sinal aqui? O meu sinal aqui é 4 kHz. Beleza? Ó, gente, isso daqui não faz parte da matéria, mas é bom porque, como eu falei, o conhecimento, você acha que você não vai usar, mas se você não sabe isso, talvez, se você souber isso, fica mais fácil para entender o que a gente viu na aula passada até. Então, quando você faz isso daqui, ó, você pega 12 MHz e mistura com 4 kHz, se for uma modulação em amplitude, que a gente chama de AM, tá? Daí vocês aprenderam AM, né? Espero que sim. Se você faz uma AM aqui, o que você vai fazer? Você vai ter uma frequência de 6 MHz modulado, né? Com uma frequência de 4 kHz. Daí vai acontecer aquele negócio lá da banda lateral superior e inferior. Deixa eu pegar aqui no Google também. É bom dar aula com o Google, né? O problema do Google é que não adianta nada. Você tem o mundo inteiro na sua frente. Você pode pesquisar o que você quiser. Se você não sabe o que pesquisar, não adianta nada você ter o Google. E é por isso que serve o professor. O professor, quando ele vai ensinar uma coisa para você, na cabeça dele, que nem na minha cabeça, tem uma sequência lógica que eu acho que vocês têm que seguir para entender o que eu estou explicando. Por isso que eu estou explicando. Agora, se você for estudar por você mesmo, você não vai conseguir, porque você vai dispersar tanto a quantidade de informação que você tem e a quantidade de coisas que você pega, você não sabe nem como usar. É por isso que é importante você assistir a aula. Entendeu? Assista a aula. Por quê? Porque enquanto eu estou explicando, eu estou tentando levar vocês para uma linha de raciocínio onde vocês conseguem entender, né, a explicação. Pelo menos eu estou me esforçando, né? De uma maneira mais fácil. E daí o que vai acontecer? Quando você aprende de maneira mais fácil, talvez a coisa fique fixada na tua cabeça. Então, quem perde a aula, daí vai ver, vai tentar ler o material, a apostila, vai acontecer como sempre aconteceu com vocês, eu tenho certeza. Vai ter um monte de coisa que vocês não vão lembrar,
daí vai ter que entrar na internet para pesquisar, vai lá num canal de YouTube, o cara está explicando de um jeito totalmente diferente do que o César explicou, daí você não vai entender o jeito do cara, porque você tem que assistir todas as aulas do cara para entender da onde ele tirou aquele fio da meada, e daí você vai acabar... Bom, quando você faz isso aqui, ó, e eu vou mudar aqui, em vez de 6 MHz, eu vou colocar 12 kHz, que é uma frequência maior. Eu não vou fazer antena, só vou explicar a modulação. Agora que vocês já entenderam que o tamanho da antena de transmissão depende do comprimento de onda, do tamanho do comprimento de onda, do tempo que leva para a frequência se repetir, portanto, uma frequência mais alta tem uma antena menor, tá? Então, é um princípio de... Vocês vão aprender isso lá para frente, mas guarda isso na cabeça, tá? Daí, ó, só mudei a frequência aqui para entender o motivo da modulação. Eu pego um sinal de voz, que a gente já viu na aula passada que tinha essa característica, tá? De 4 kHz, ou seja, uma faixa, né? De 0 até 4 kHz, que a gente viu que não é bem 0, é 300, mas não é o caso. E junta com uma frequência de 12 MHz. O que você vai ter? Você vai ter uma frequência de 12, que é essa frequência grandona, e modulada por uma frequência de 4, que é essa frequência grandona aqui, ó. Concorda? O 4 está aqui, e o 12 é essa que é mais rápida, tá? E quando eu desenhei na aula passada, talvez faltou isso, né? Eu falei que tinha uma banda lateral para um lado, uma banda lateral para o outro, do canal de voz. O que eu queria dizer é exatamente isso, ó. Esse sinal aqui, tá? É o mesmo que esse aqui invertido. Ou seja, os 4 kHz aqui, né, se fosse fixo 4 kHz, daria até para a gente ver isso daqui, ó. É claro que a voz humana não é uma frequência fixa e nem uma amplitude fixa, mas a gente aprende o fixo porque é mais fácil de entender. Se eu for colocar uma modulação, amplitude de um sinal de 4 kHz de alguém falando numa frequência de 12 kHz aqui para vocês, vocês não vão conseguir ver essa shape, né, essa conformidade aqui do sinal, porque vai ficar variando, a minha voz varia de altura, de volume, né, e varia de frequência, também é muito mais complicado. Mas vamos entender assim. Só que, para demodular isso daqui, o que a gente faz? A gente pega isso tudo na parte de recepção, então a gente está recebendo um sinal que é composto, um sinal composto de duas coisas. Esse sinal composto a gente chama de sinal modulado, tá? E como que a gente faz para recuperar esse sinal modulado? A gente pega, olha só, e abate ele da mesma frequência que eu modulei aqui. Se eu fizer isso, eu vou praticamente tirar, né, o negócio, né, essa frequência, e o que eu vou obter aqui? O meu 4 kHz, o meu sinal. Cara, muito superficialmente, teria que falar um monte de coisa. Por exemplo, para tirar isso daqui, eu não preciso necessariamente fazer batimento, tá? Eu posso só pôr um filtro, e um filtro na frequência de 12 kHz, e daí aquele radinho, que é o radinho mais comum lá, que antes de Marconi, lá o cara inventou lá, que chama galena, que nada mais é do que você põe um diodinho, você já sabe o que é diodo, né? O rádio galena, você põe um diodinho aqui, assim, olha que bonitinho. Você põe um diodinho. Eu não sei desenhar diodo. Eu ainda vou fazer uma biblioteca. Eu sou preguiçoso, né, cara? Eu podia fazer uma biblioteca desses negócios aqui, para ficar mais fácil para mim, tá? Você põe um diodinho. Bom, quando você pôs o diodinho, o que aconteceu? Você simplesmente tirou essa parte aqui, então você só fica com essa parte de cima, né? Daí você põe um capacitorzinho. O que o capacitorzinho faz? Se você calcular certinho a frequência de corte, porque é um filtro, né? Daí você vai filtrar e vai tirar aqui, ó, só a alta frequência, vai ficar baixa a frequência. Então você consegue escutar o cara falando só com um diodinho e com um capacitor e um fonezinho de ouvido, que você consegue
escutar alguém falando numa frequência X aí qualquer, no 12, né? O fato é que se eu tiver 12 aqui, esquece o Galena agora, tá? Se eu tiver 12 e colocar aqui na recepção, para fazer essa recepção coerente aqui, colocar 14, você concorda que esse 14 não é a mesma frequência que está vindo aqui? Então não vai dar certo. Você não vai conseguir escutar a voz. Você só vai conseguir escutar certinho se você colocar a mesma frequência. Tá? Então imaginemos na nossa cabeça que a gente consiga fazer um rádio assim. A gente está mandando um canal com 12 kHz. Uma pessoa falando só. Mas na aula passada a gente viu que o interessante era por várias pessoas falando ao mesmo tempo, para a gente conseguir otimizar o nosso espectro de transmissão. Então, para otimizar o nosso espectro de transmissão, a gente coloca mais gente falando junto, né? Então, beleza. Então, o que, que a gente fez? A gente misturou um monte de canalzinho, assim, modulou em várias frequências, seria a mesma coisa que a gente pegar um monte disso daqui, ó. Um monte. Um, dois. O certo era pegar vários, mas eu vou pegar só 3 aqui para a gente entender. No certo era pegar 12. Tá? E estou juntando aqui, ó. A gente fez 12, 16 e 20. 20. O que, que eu vou ter nas. Não 120, 20. O que, que eu vou ter na saída de cada um desses aqui? Desse daqui eu vou ter um canal de 4 kHz modulado em 12. É isso que eu vou ter na saída. Tá? E nesse daqui eu vou ter um sinal de 4 kHz modulado em 16. Aqui eu vou ter um sinal de 4 kHz modulado em 20. Tá? Se eu pegar e juntar isso tudo... tem um jeito de juntar assim. Não. Não é o Visio, né? Não é o Visio, não é o Visio. Se fosse o Visio, dá para fazer rapidão. Tá? Mas vocês estão entendendo, né? Se eu pegar um negócio grandão desse aqui e colocar isso tudo e juntar, aqui, né? Juntar tudo isso daqui, ou seja, um sinal modulado, isso daqui, e modulado numa frequência maior, tá? Sei lá de quanto aqui, modulado numa frequência de 200 kHz, para a gente entender, o que, que eu vou ter aqui na saída? Na saída, eu vou ter exatamente uma frequência, né, de 200 Hz, carregando ou portando, tá, esse monte de emaranhado de coisa aqui. Grossura da forma, largura aqui. Tá? Então, aqui, ó, na saída, eu vou ter um sinal que é a combinação de todos esses sinais. Tá? Se na recepção eu colocar... A primeira coisa que eu tenho que colocar é essa demodulação aqui. Ou seja, eu tenho que usar uma frequência igual a que eu modulei. O que, que eu vou tirar aqui? Poxa, eu vou tirar 3 sinais, que são sinais modulados também. Tudo junto, tudo misturado.
Tá? E daí, se eu pegar um negocinho desse aqui, vou pôr um só, tá? E colocar uma frequência aqui de 16, qual o sinal que eu vou obter aqui? Na saída, exatamente esse sinal que entrou. Então, só para a gente entender, né, para ficar, eu vou colocar um sinal, e para sinal de voz, é um padrão internacional, a gente usar um triângulo, mas não é assim. Onde que é os pontos aqui? Estrutura, editar pontos. É padrão a gente representar sinal de voz por triangulinho desse jeito aqui, ó. Se eu pegar esse cara, que é o vermelhinho, cadê o vermelhinho? Cor. Ah, eu quero fazer as coisas rápido e daí eu fico nervoso e perco tudo que é o negócio, que é o preenchimento da forma. Vermelhinho, tá? Só que o vermelhinho eu coloquei no 16, né? Então, vou colocar aqui também. Os caras ficam mandando mensagem para mim, sabe que eu estou dando aula. Tá? O que vai sair aqui, ó, nesse daqui, passando por todo esse sistema, eu vou ter um sinal vermelhinho aqui. Por quê? Porque essa frequência, que é vermelhinha, é igual a essa frequência. Tá? E é assim que funciona um sistema de rádio. Sistema rádio. Rádio analógico. A gente cria. Vou colocar aqui rádio. Tá? Sistema rádio. O sistema rádio funciona mais ou menos assim. Você pega um monte de coisa, junta, depois usa uma frequência maior para modular, para ficar do tamanho de uma antena que dê para transmitir, e depois você transmite para o rádio. Lá no rádio o cara faz a demodulação do sinal tudo misturado, vai ter uma maçaroca de coisa. Essa maçaroca, se ele usar a mesma portadora que ele usou aqui, ele vai demodular e vai ter o canal aqui. Beleza. E daí, então, por que a gente usou rádio, ao invés de usar cabo? Podia usar cabo aqui? Podia. Mas o cabo, ele tem uma atenuação muito alta. Tá? Então, a gente ou precisaria colocar uma potência de sinal muito alta no cabo para conseguir chegar longe. Então, a gente usa o rádio, porque o rádio, além de usar o ar, né, como sendo meio de transmissão, a gente tem uma jogada aí de que a gente coloca uma frequência maior, coloca uma potência de transmissão maior, tem o ganho da antena e a gente faz a transmissão de uma maneira um pouco mais eficiente do que se a gente fosse fazer no cabo. Tá? E no ótico? O ótico é a mesma coisa, só que em vez de ter cabo ou ar, você coloca um meio ótico. Daí você tem que mudar o sinal, você não vai mudar a frequência, você vai ter que mandar luz. Mas tudo bem, o cálculo é o mesmo. O modo de entender é o mesmo. O conhecimento é o mesmo, não muda. Tudo que você aprender aqui na parte analógica, tá? Que é o que a gente está vendo, é analógico, né? Só a parte lá do telégrafo que eu falei que era digital, mas também a gente não... Vai até mexer na parte digital melhor, mas não agora. Tá? Mas a gente viu lá que o Ethernet era digital, né? Era bits, né? Então, a gente já consegue ter uma ideia. Final das contas, eu falei tudo isso e não vai dar tempo de falar o que eu queria mesmo, é que eu queria falar da digitalização, né? Por quê? Porque esse sistema analógico é um sistema um pouco antigo, tá? Eu vou até colocar à disposição de vocês um texto para leitura que vai explicar direitinho como que funciona esse sistema analógico, mas eu não quero me prender muito tempo nisso, porque hoje em dia, cara, não existe mais esses sistemas analógicos. O telégrafo, que era digital, já não existe. Imagina um sistema de multiplex
por divisão de frequência. Tá? É muito raro, eu acho que não tem nenhum sistema funcionando hoje em dia. Por quê? Porque ele ocupa muita banda, é uma coisa que dá muita distorção, dá muito ruído, dá muito problema, tem que sinalizar. Então, da mesma maneira que não existe o telefone analógico, que era aquele que você pegava lá na casa da sua avó e usava o disco para discar e falava na central telefônica analógica e tal, para que a central telefônica descobrisse o número que você discou e mandasse para a cidade certa, para o DDD certo, né? Porque cada DDD é uma região, tá, do estado que tem uma central que o código é aquele DDD. Então, se você quiser discar na Bahia e colocar DDD 41, você não vai conseguir. Por quê? Porque para discar na Bahia deve ser 90 e pouco, sei lá quanto que é, 80 e pouco. Se você colocar 41, vai para Curitiba. Se colocar 42, vai para sei lá o que no Paraná. Entendeu? Se colocar 11, o DDD não vai mandar para a Bahia, vai mandar para a cidade de São Paulo ou Jundiaí, ou uma série de cidades que a gente chama de cidades conurbadas. Mas isso é parte da comunicação da rede de telefonia. O que eu queria dizer é que, com o passar do tempo, esse negócio aqui deixou de existir, tá? E os caras começaram a converter sinais analógicos em digitais, né? E a matéria que cuida disso, tá, para entender melhor, chama-se processamento digital de sinais, mas a gente não vai ver nada disso aqui. Tá? O nosso foco é rede de comunicação. Tá? Mas é assim, para você digitalizar um sinal, tá, você precisa transformar ele de analógico, que é o sinal que sai do microfone, ou o sinal que sai de um sistema rádio digital, você tem que converter ele em digital e depois, para ouvir lá na recepção, você tem que converter ele em analógico, porque o alto-falante, tá, ele tem que mandar um sinal para você analógico, que é o som, que é a vibração do ar que chega no seu ouvido. Porque se você colocar um sinal digital no alto-falante, para tentar escutar o que o sinal digital está falando, você só vai ver, dependendo da frequência, você vai ver como se fosse um tom de teste, né? Um sinal, tipo uma metralhadora de pulsos, né? Porque o sinal digital ele só é pulso, não é assim? Então a gente precisa aprender a converter. Tá? E essa conversão de sinal digital tem 3 fases. Tá? E eu vou deixar um paperzinho de outra matéria, mas vocês precisam ler para entender quais são essas 3 fases principais. Eu vou falar aqui também, mas daí onde que estão aqui? Eu estou querendo pegar a apostila onde está essas 3 fases aqui. Sinal digital, espaço livre. Juro para você que eu tinha pego isso daqui hoje, cara. Eu tinha separado. Por que não está vendo? Não estou vendo isso aqui. Tá. Então eu não achei aqui, eu vou falar. Eu não achei, depois eu caço aqui, disponibilizo para vocês em 2 locais. Não, eu vou disponibilizar no local oficial. Lá no portal do aluno, atividades, tá? Lá vai ter uma atividade de leitura. Nessa atividade de leitura, eu vou postar um materialzinho para vocês lerem com relação a essa parte aqui das 3 fases, tá? Que é a amostragem, quantização e codificação. Essas são as 3 fases que um sinal analógico precisa passar para ser digitalizado.
Bom, o que é a amostragem? Eu acho que em 10 minutos dá para falar. O que a amostragem faz? A amostragem, ela pega, como diz, ó, amostras, tá, da amplitude do sinal no tempo. Como que isso funciona? Eu vou desenhar torto aqui, mas, por favor, relevem o desenho. Eu queria pegar um desenho certinho, mas não achei aqui onde está. Pô, eu tinha separado aqui e deve ter fechado e eu não sei onde está agora. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho um sinal analógico. Não necessariamente é uma senoide isso, tá? Isso é um sinal analógico. Por que analógico? Porque ele infinitamente aqui, ó, ele não tem descontinuidade. Tá? Isso é um sinal analógico no tempo. No tempo. Então ele tem uma amplitude, não tem? O que é a amplitude? A amplitude é o valor que ele consegue chegar. Não é assim? Amplitude. Vou chamar de A. E como esse daqui não é uma senoide, eu conseguiria expressar isso daí matematicamente. Daria para a gente expressar esse sinal matematicamente. Só que eu não consigo fazer isso porque é um sinal complexo. Ele tem um monte de senoides misturadas nele aqui e eu não consigo expressar matematicamente só de olhar esse sinal aqui. É meio complicado. Então, quando a gente faz os estudos, né, o pessoal geralmente faz as coisas com uma senoide. Por quê? Porque o senoide, tá, é um sinal periódico, analógico, que tem uma amplitude que a gente conhece, que é o A, né? E a parte variável do sinal é um seno de T, no caso, né? Que a gente está vendo aqui. Não é sen, é seno. Tá? Então, esse sinal aqui, que eu não consigo expressar, mas é um sinal senoidal, tá? Eu podia chamar de f de x aqui ele, tá? E dizer que esse sinal é um A seno de T. Ou, ou cosseno, né? Tanto faz. Mas vamos colocar aqui só para a gente entender. Eu não estou me atendo ao rigor matemático do negócio. Tá? O que é fazer amostras de um sinal? Porque se o negócio chama amostragem, a gente quer fazer amostras do sinal. Para fazer amostras desse sinal, o que o processo de digitalização faz é pegar um sinal digital, que a gente já, de uma certa maneira, conhece. O que é um sinal digital, César? Um sinal digital imagina um trem de pulsos, né? E eu vou pegar um sinal digital também no tempo, tá? É, portanto, se ele está no tempo, ele tem, obviamente, uma frequência, é só dividir pelo tempo, vocês estão cientes disso, tá? Com uma amplitude P, não, vou colocar amplitude, sei lá, B. E como que é o sinal digital, então, gente? É um monte de pulso aqui, né? Pulsinhos, assim. Um sinal digital é um sinal cheio de pulsinhos. Deixa eu dar um... Foi. Página inicial, não sei o que lá, por que não está... tá aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar mais bonitinho. Então vamos imaginar que o sinal digital seja exatamente um trem de pulsos conhecido.
Ó, é para ser constante, tá? Mas eu não vou conseguir desenhar ele constante. A única coisa que eu vou precisar aqui, talvez, seja uma linha de régua aqui, para a gente ter ideia da, do negócio que ele vai causar. Podia fazer isso antes, né? Olha que interessante. A primeira etapa da digitalização de qualquer sinal analógico, tá, é a gente amostrar esse sinal. E amostrar esse sinal significa pegar o sinal digital e deixar somente passar tempos certinhos do sinal analógico. Daí a gente está digitalizando ele. Ou amostrando, desculpa. Como que faz isso daí? Você não está entendendo. Você vai entender a hora que eu pintar aqui o negócio. Eu não vou fazer em todos, porque não vai demorar muito. Tá? Mas olha o que acontece. Então eu tenho o sinal digital, é um sinal que tem pulso, não tem pulso. Tem pulso, não tem pulso. Tem pulso, não tem pulso. Para eu amostrar esse sinal analógico, eu só vou pegar a parte desse sinal analógico onde existem pulsos positivos. Então, se eu mudar aqui o meu negócio e mudar a cor da forma, cadê a cor do negócio aqui? Ah, meu Deus do céu! O contorno da forma, mas eu não queria decidir esse negócio. Eu vou pegar esse cara aqui, tá? E vou, contorno da forma, eu vou chamar de vermelho. Se eu pegar o lápis, ele muda de novo. Vai mudar a mesma cor. Eu não sei como que faz isso no PowerPoint, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, eu vou pegar essa partinha aqui, tá? Depois eu vou pegar essa partinha que tem pulso. Eu estou desenhando errado, mas vocês vão entender. Eu vou pegar essa partinha. Depois eu vou pegar essa partinha. Daí eu vou selecionar todas essas partinhas aqui que eu peguei. Só peguei um pouquinho, né? Daí eu consigo preencher a forma e consigo aumentar a espessura para vocês conseguirem contorno da forma em vermelho, preenchimento da forma sem preenchimento e tamanho da forma um pouquinho mais grosso. Já está grosso já. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas o que eu fiz? Quando eu simplesmente abri algumas janelinhas de tempo para pegar esse sinal analógico em algumas porções, só dentro aqui da onde a janela de tempo está abrindo para mim. Bom, se eu for fazer isso daí, e eu não sei se eu consigo fazer isso aqui, não. Tá? Você concorda que eu teria vários pulsos aqui com amplitudes diferentes? Eu vou desenhar os pulsos aqui. Ó. E daí o pulso, daí eu posso desenhar de outra cor. Eu teria nesse sinal um pulso dessa amplitude. Preenchimento da forma vermelha. Tá? Nesse daqui, eu teria um pulso um pouquinho mais alto. Depois eu discuto aqui por que está desse jeito aqui. Nesse outro negócio aqui, eu não teria, se Deus quiser e o PowerPoint permitir, um pulso um pouquinho mais alto. Nesse cara aqui, eu tenho um pulso um pouquinho mais alto. Tem que ficar na mesma largura, né? Ou seja, eu iria fazer alguma coisa mais ou menos assim.
Ah, que bonitinho. Ou seja, ó, eu vou pegar o sinal analógico e vou amostrar ele, ou seja, eu vou pegar amostras desse sinal analógico em tempos pré-determinados pela frequência do trem de pulsos que eu estou colocando. Se eu fizer isso, de uma certa maneira, só deixar passar a amplitude do sinal na hora que tiver o pulso, o que vai acontecer? Eu vou pegar o sinal picotado. Esse sinal analógico picotado, a gente chama de sinal amostrado, tá? Ou até, se você no rigor da palavra, é o que a gente chama de pulse amplitude modulation, ou modulação por amplitude de pulso. Já é um sinal, de uma certa maneira, modulado. E ele já é digital, estando assim. Por quê? O que significa ser digital? Porque ele tem descontinuidades no tempo. Tá? Se eu der um zoom aqui, ó, a gente daí dá para consertar as cagadas, né? Mas o que acontece é o seguinte, ó, o sinal acontece e de repente ele para. Daí passa um tempo, ele acontece de novo. De repente ele para. Daí de repente ele acontece de novo. Passa um tempo, ele para. Quando o sinal para e existe uma descontinuidade no tempo, tá? A gente diz que é um sinal digital. Então esse sinal aqui, apesar de estar com um monte de coisa de tamanhos escrotos aqui, já é considerado um sinal digital. Tá? Só que ele tem múltiplos níveis. É um sinal digital de múltiplos níveis. Provavelmente esse daqui é aqui, né? Por causa do tamanho. Bom, beleza. Só que um sinal digital desse jeito não vai servir para a gente, a não ser que a gente vá transmitir ele com múltiplos níveis. Só que para a gente, né? Para gente, para todo mundo de informática aí, quando você fala sinal digital, geralmente você está tratando de sinal binário. Tá? Não é assim? Sinal binário? Então, se é um sinal binário, a gente teria que pegar essa parte aqui, ó, tá? E converter num sinal binário. Como que a gente faz para converter no sinal binário? Bom, é fácil. Eu conto em binário, tá? Então, eu vou contar em binário. Vou diminuir aqui o tamanho da letra. Vou contar em binário, né? Contar em binário 0001, 0010, 001, 0100. Não é assim que conta em binário? 01, 01, 01, 10. Eu estou contando em binário. 7, 8, 9. Não é assim que conta? 10, 11, 0, 12. É assim? Contei certo? Bom, não interessa. Eu acho que está certo. Não sei se está certo, se não está. Mas é o seguinte, eu contei em binário, né? Daí tem um aparelhinho lá que a gente coloca, num chipzinho, ele pega essa contagem em binário minha aqui, ó, e ele coloca mais ou menos aqui, assim. Acabou? Eu conto de novo, não tem problema nenhum. Tá? Só que... Tá. Depois, não tá bem certo porque eu teria que colocar... Quando chega no 1, aqui vai 1, né? Então, a partir daqui para baixo, é tudo 1, né? Já daria para fazer que é 0, que é 0, que é 0, que é 0. Ai, meu saco, que é 0, que é 0. O que o professor não faz para o cara entender? Nossa Senhora. Pô, mas se você entender isso daqui, filho, daí a sua vida vai melhorar. Legal, acabou o 0. Então, se acabou o 0, acabou o 0, porra nenhuma. Tá faltando um aqui. 0. Se acabou o 0, aqui começa os 1. Eu só estou contando, tá? Então, aqui eu não sei contar direito, assim, tudo.
em mais do que 16. Tá. O que eu fiz assim? Eu contei em binário e usei 5 bits para representar esses negócios aí. Tá? O que eu quero dizer é que se eu pegar esse negócio e colocar aqui, eu teria que aumentar, né, o tamanho, porque a amplitude não vai dar. Mas olha só, se eu pegar cada amostra dessa aqui e fazer uma equivalência para o binário que eu contei, não sei se está dando para vocês perceberem. Não dá porque eu não contei com o número certo, né? Mas eu podia diminuir isso daqui para a gente ver. Ou seja, para cada amostra do meu sinal quantizado, eu tenho um número, eu associo um número digital, tá? Um número digital. E essa fase de fazer isso daí é o que a gente chama de quantização. Eu estou quantificando o nível do sinal amostrado em um binário qualquer, um binário, que tem um valor. Tá? Vocês não estão vendo porque está com zoom e o nível está errado. Mas é isso que eu simplesmente estou fazendo. A quantização é simplesmente pegar o sinal que eu amostrei, tá? Aqui ficou até bonito, não dá nem para ver, né? Porque é assim não. O sinal que eu amostrei e contei ele num binário. Tá? É assim que a gente faz. Só que daí tem um outro problema. Esse binário, do jeito que ele está aqui, ele não está muito legal ainda, tá? Por quê? Eu contei daqui de cima para baixo, né? Tá? Do 000 em cima até embaixo. Ele já está, de uma certa maneira, com um valor específico. Mas eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que codificar isso em um outro binário diferente. Tá? Vamos imaginar que isso daí é só um valor, e eu quero pegar cada valor desse que eu juntei aqui, tá? E codificar um outro valor binário para mandar para a linha. Porque daí a gente vai ver que tem uma curva aqui de melhoria para sinal de voz e tal, que a gente chama de curva de compressão, bababá, bababá. Mas beleza. O que acontece é que eu vou pegar um sinal amostrado, quantificado, e vou associar a um valor binário qualquer, que vai ser um código para mim. Um código binário que vai significar a amplitude dessa amostra. Mas se você pôde perceber, se a gente der o zoom aqui de novo, a gente vai ver que o sinal analógico ele vem daqui até aqui, é esse sinal vermelho aí que eu vou trazer para frente, né? Vou trazer para frente e vou pintar ele de... Já estou acabando a aula, tá? Fiquem tranquilos. Tá? Não está certinho porque eu não fiz em cima da linha, né? Mas você concorda comigo que nesse sinal amostrado ele tem uma rampa que eu não estou representando? Ou seja, esse sinal amostrado, teoricamente, ele teria uma amplitude que vem daqui até aqui, né? Tá. Daí, por regra, no meu sistema, eu que programei lá, eu construí o negócio, eu digo o seguinte, ó, para eu mostrar, ou para eu determinar que isso daqui vai ter um código, ou vai ter uma quantização, eu vou pegar bem na média entre esses dois pontos, porque fazer média entre duas amplitudes é fácil, é só você somar
amplitude de baixo com amplitude de cima, né? Ó, a diferença da amplitude de baixo com zero, a diferença da amplitude de cima com zero, você soma os dois, divide por 2, tira a raiz quadrada, eleva a hipotenusa, né? E vai ter o que a gente chama de média. Não vou entrar no rigor do negócio, mas eu tenho uma média. Então, eu posso dizer, tá, que esse pulso amostrado, tá, em vez dele estar desse tamanho, ele vai ter o tamanho da média da diferença. E quando eu fiz esse tamanho da média, você já viu que o negócio já pulou para um outro negócio aqui, ó, um outro nível. Tá? E essa diferençazinha aqui que deu do que estava para o que eu quero é que a gente chama de ruído de quantização. Marque isso daí num caderninho, um dia na vida vocês vão aprender o que é ruído de quantização. Se já não aprenderam, se aprenderam, vocês sabem calcular, mas não sabem o que é, eu estou mostrando para você o que é o ruído de quantização. Tá? Porque isso é importante numa transmissão digital. O que eu queria que vocês notassem antes de eu terminar a aula é que quanto mais frequência eu tiver, quanto mais amostras eu tiver, maior vai ser a precisão que eu vou ter do sinal amostrado. E, conforme maior a precisão, maior a possibilidade de eu decodificar esse sinal e representar ele analogicamente de novo. Porque do jeito que está aqui, com esse espaçamento, o sinal ia ficar tudo torto. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Não esquece de ir no canal, né, aquele negócio de sempre lá, tá? Se inscreve lá só para eu ficar bem na fita lá com o Youtuba e começar a ganhar dinheiro com isso também, além de dar aula. Eu vou parar de gravar, mas ainda vou ficar 2 minutos na sala, que ainda tem 3 minutos para começar outra aula. Então, vou interromper a gravação agora. Bom final de semana para todo mundo. Boa noite e a gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser, e não chover. E eu não encolhi.